Muito bem, queridos, estamos começando mais um Comente Bíblia e hoje, primeira presença especial aqui do nosso queridinho, o amigo, o filhote único desse casal abençoado aqui, Ruth e Aurora, ok? Esse aqui ainda não tem nome, ele tem 21 dias. Vamos para mais um Comente Bíblia. Hoje nós vamos falar aí o que aconteceu, vamos falar sobre a segunda viagem missionária de Paulo, na página 1166 e a página seguinte, na Bíblia Ordem Cronológica, isto é, na parte final do ano 50 depois de Cristo até o ano 54. Lembrando logo inicialmente que a primeira viagem missionária ela durou 2 anos, essa aqui vai durar 4 anos, meu povo, que legal, fica comigo aí. Bom, a fase inicial, no final do ano 50 depois de Cristo, você vai ver o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 36 ao 41. Você vai ver dizendo assim, algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecendo com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, que foi o mesmo destino da primeira viagem, tá? Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou então pela Síria, pela Sicília, fortalecendo as igrejas. Bom, queridos, aqui nós vemos uma coisa interessante. Até mesmo quando acontece um desentendimento, uma coisa, uma divisão, nesse caso aqui, o Evangelho ganha e a propósito de Deus alcança um nível superior. Quando você é liderado, é guiado pelo Espírito Santo, é assim que acontece. É assim que vai acontecendo as coisas. Tudo, nós vimos na primeira viagem que tudo que o inimigo fez para tentar impedir o Evangelho de chegar aos ouvintes, ele na verdade acabou cooperando, com o crescimento do Evangelho e assim por diante. Então aqui nessa divisão deles acabou sendo proveitoso, porque o Barnabé, mas o Marcos, que era natural de Chipre, foram para lá, falar de novo com os parentes. A ilha lá é grande, na primeira viagem eles passaram praticamente 1 ano lá, quase 1 ano, pregando em todas as cidades. E Paulo foi então direto para a Ásia Menor, Turquia, ok? Síria e Turquia. A própria igreja de Antioquia, hoje, ela está em Antáquia, Turquia, mas na época pertencia à Síria, tá bom? Vai seguir então a história agora com Paulo, Barnabé, ninguém sabe mais nada, nenhum detalhe. Atos 16, versículo 1, você vai ler comigo aí, praticamente o capítulo 16 todo, você vai ver que é o início da história da segunda viagem missionária de Paulo, agora com Silas. Versículo 1 diz que chegou a Derbe, depois Listra. Vixe, Paulo foi primeiro para onde? Listra foi o lugar onde ele foi apedrejado e deixado fora da cidade, como morto. Ele foi primeiro para Derbe, depois para Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Esse é o principal discípulo de Paulo, feito naquela região ali, onde ele quase morreu. A mãe de Timóteo era judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Opa, peraí, Paulo saiu juntamente com Silas, provavelmente levando a carta lá da resolução do concílio. Se Barnabé levou uma, provavelmente levou uma cópia, E agora ele vai direto na cidade do Timóteo. Agora não é mais uma dupla, Paulo, Silas e Timóteo.
Versículo 4 diz: nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Versículo 6 diz: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe explicava: passe a Macedônia, eu venho aqui na Macedônia ajudar-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Opa, olha aí, a narrativa agora muda. Veja bem, diz que ele estava indo, Paulo, com mais quem? Silas, mais quem? Timóteo, né? Durante a noite, em Troade, viu? Ele teve essa visão em Troade, de um homem chamando para Macedônia. E aí, versículo 10 de Atos 16, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos. Quem preparamos? Lucas. Olha aí, Paulo, Silas, Timóteo, agora Lucas entra no grupo aí no time, tá bom? Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para nos pregar o Evangelho. Ok? Local onde Lucas sobe na história, aqui para participar com eles. Troade. Versículo 11 diz: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos. Eita, Filipos é o local onde vai nascer a igreja mais amada, né? Ou que mais amou Paulo. E Filipos é na Macedônia, uma colônia romana e a principal cidade daquele distrito, né? Filipos, tá bom? Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade, fomos para a beira do rio. No sábado não foram para a sinagoga. Provavelmente estava difícil achar a sinagoga, ali tinha pouco judeu. Foram para a beira do rio, onde esperavam encontrar um lugar de oração. Aí sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Ela era da cidade de Tiatira, mas estava em Filipos. Então o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem, Paulo. E tendo se batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Quem? Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Pelo menos 4. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, onde? Na beira do rio, provavelmente, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro, uma adivinha, né? Tinha um pitão, espírito de adivinhação. Eu não sei porquê, tem muita gente possuída por demônio aí, eu já lidei com um monte de gente possuída por demônio, mas quem tem esse tipo de demônio aqui, diz a palavra que não entra no céu não, tem que se livrar dele, viu? Os adivinhos não entram no reino do céu. Adivinha quem tem um pitão, espírito de adivinhação, tá bom? Ou quem tem ou quem invoca, né? E essa mulher ganhava muito dinheiro para os seus senhores com as suas adivinhações. Era uma escrava, né? Era uma moça que ela começou a seguir Paulo e a nós, gritando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito, né, ao demônio que estava nela: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o espírito a deixou, o demônio foi-se embora. Acabou-se a brincadeira. Verso 19: percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Bom, só ficou de fora Lucas e Timóteo, né? Levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados.
Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Aí o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Ou seja, o lugar mais seguro da cadeia foi onde ele colocou Paulo e Silas, amarrou os pés no tronco. Gente do céu. Verso 25 diz que por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus, e outros presos estavam ouvindo. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram, o carcereiro acordou, viu as portas abertas, as portas da prisão. Ele desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? O carcereiro acordou, estava dormindo, ele não estava ouvindo. Mas o carcereiro sabia qual era a obra que Paulo e Silas estavam fazendo ali. Estava anunciando a salvação. Será que foi alguém que falou para ele? Ou ele soube da história da moça? Ei, o que eu posso fazer para ser salvo? Essa é a pergunta que todo pregador do evangelho gostaria de ouvir. Porém, hoje está muito difícil. A gente quer dizer para as pessoas como elas devem proceder para serem salvas, e elas não querem saber. Elas não têm fome de Deus nem sede de Deus. Versículo 31, eles responderam assim: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, ou seja, depois da meia-noite, o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus familiares foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carcereiro com esta mensagem, com esta ordem: soltem estes homens. O carcereiro disse a Paulo: os magistrados deram ordem para soltar vocês. Agora podem sair, vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados o seguinte: ora, sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente, sem processo formal, e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem. Olha só, ficou muito esquisito agora, Eles achavam assim: esses dois judeus têm que ir para a cadeia. Você vê que eles pegaram só Paulo e Silas, que tinha mais aparência de judeu, O Lucas mais, o Timóteo é filho de grego, o Lucas também, é da região ali. Bom, verso 38 diz que os soldados relataram isso aos magistrados, eles ouviram, eles ficaram atemorizados, eles vieram se desculpar diante deles, e conduzindo-os para fora da prisão, pediram que saísse da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, que era a casa de referência deles, a casa onde nasceu a igreja de Filipos, e se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. Veja bem que no final da narrativa aqui vai dizer que eles saíram da prisão, e partiram. Lucas não está mais com eles. Se Lucas fosse direto com eles, ele diria assim: então partimos, partimos para tal lugar. Lucas veio de Troade até Filipos. Essa é a participação do Lucas, que agora está fora do grupo, e vai continuar a narrativa da história da segunda viagem com Paulo, Silas, que é o Silvano, e Timóteo. Ok? No próximo vídeo a gente dá seguimento em Atos 17. Valeu!